Olá, aqui é o Conrado Adolfo e chegamos à nossa aula 4. Nessa aula a gente vai falar sobre uma palavra muito importante, lucro. Exatamente, lucro. Nessa aula eu vou ensinar você como que você define a sua margem de lucro. Qual o lucro que você quer? Lucro não é algo aleatório, que tem ou não tem, ou é negativo ou positivo. Não, não é isso. Meu avô falava uma frase que eu adoro. Empresa boa é empresa que dá lucro. Nessa aula, você vai aprender como que você escolhe a sua margem de lucro e configura todo o seu negócio sobre essa margem. O seu negócio vai sim se tornar cada vez mais lucrativo porque você vai aprender isso na aula 4. Daqui a alguns segundos nós voltamos com esse conhecimento que eu tenho certeza que você vai adorar e vai servir muito para o seu negócio. Em alguns segundos estaremos lá. E para falar da palavra lucro, primeiro a gente tem que entender como é que o consumidor compra. Nas aulas 1, 2, 3, você já viu qual o ciclo de decisão do consumidor. Vamos relembrá-lo. Imagina o seguinte, quando você tem um consumidor, o primeiro sintoma dele é: tem um problema. Depois que ele fala, tem um problema, ele tem que pesquisar pela solução. Lembra da nossa lupa? Então ele vai pesquisar pela solução. Depois disso, ele vai comparar as soluções que ele encontrou. Então, ele vai encontrar a sua solução e a solução do seu concorrente. Depois disso, ele vai comprar. Essa parte aqui é super importante porque você lembra que entre o comparador e o comprador, o que você tem? Uma parede de objeções, de problemas, de dúvidas, em que cada tijolo é uma dúvida diferente. E você tem que fazer o quê? Você tem que derrubar essa parede. Como que você derruba essa parede? Fazendo com que o comparador utilize tanto a emoção quanto a razão para derrubar a parede e chegar no comprador. Só que depois disso você tem um outro estágio ainda, que é o estágio da satisfação, nosso coraçãozinho, ou da insatisfação, o nosso coração partido. Então isso daqui você já sabe, você já aprendeu. Agora o que você não sabe é que nessa parte toda a gente tem algumas etapas diferentes. A primeira etapa, isso você já aprendeu também, mas Conrado, eu tenho aqui um pesquisador, eu tenho um consumidor que pesquisa por soluções e o ideal para que eu faça com que ele compare a minha solução muito melhor do que a solução do meu concorrente e escolha a minha solução, eu vou desviar esse ciclo. Como que eu vou desviar esse ciclo? Eu vou capturar o e-mail, o contato, o fã, através de uma página, dando alguma isca, isso daí você já sabe, ele vai colocar no e-mail, e a partir daí, agora, eu tenho um outro tipo de consumidor, uma outra fase, que é o consumidor que eu tenho o e-mail dele e eu começo um relacionamento com ele. Um relacionamento para que ele compare melhor a minha solução do que a solução do concorrente. Isso você já sabe, é só uma revisão das aulas passadas. Mas, você tem algumas etapas aqui. Que etapas são essas? A primeira etapa é a etapa do tráfego. Pensa o seguinte, eu tenho um consumidor que está com algum problema e a partir daí ele passa a buscar por uma solução. Buscar por uma solução significa, ele vai, por exemplo, no Google e no Google ele digita limpeza de carpetes. Ou então, esse método ele serve para qualquer tipo de negócio, porque ele não é um método baseado em um segmento específico. Ele é um método baseado em seres humanos, em negócios. Então você pode ter uma empresa de limpeza de carpete, você pode ter um e-commerce, você pode vender um produto digital, você pode ser um corretor de imóveis, você pode ter um salão de cabeleireiros, você pode ter
por aí vai. Quer dizer, serve para qualquer tipo de negócio. Negócios offline, negócios online. O método 8Ps é um método praticamente de gestão. Gestão de vendas, marketing e comunicação, que faz você aumentar a sua receita e a sua lucratividade. E essa aula a gente vai falar exatamente disso, lucratividade.